Fala Dev, beleza? Terceiro dia de código da missão React aqui no NLW. E hoje a gente vai continuar aqui o desenvolvimento da nossa aplicação do Let Me Ask, desenvolvendo toda a parte, todo o algoritmo e funcionamento da parte de salas no nosso app. Então, se você lembrar bem, a aplicação, basicamente, o usuário vai poder entrar na nossa aplicação utilizando a conta do Google, criar uma nova sala, e para criar uma nova sala, esse usuário precisa obrigatoriamente estar logado na nossa aplicação. Então a gente vai ter regrinhas de autorização que a gente vai conseguir configurar lá por dentro do Firebase para basicamente falar, olha, tais usuários podem criar sala, se o usuário não está logado, ele não pode fazer tais ações e por aí por diante, né? Então a gente vai criar algumas regras de segurança para não permitir que a pessoa simplesmente faça inserções no nosso banco de dados sem ter algumas informações ali validadas. Além disso, os usuários vão poder acessar salas que já foram previamente criadas por outros usuários, realizar comentários, né, perguntas lá dentro, votar nas outras perguntas, dar like nas perguntas que eles mais gostaram, e também no final o admin vai poder conseguir destacar aquela pergunta, dizer que está respondendo, deletar e por aí vai, que é um fluxo que a gente vai deixar para as aulas seguintes. Então hoje a gente vai criar o fluxo de criação de sala, entrar numa sala. Então são duas ações diferentes, né? Porque criação de sala vai ser feito por um usuário autenticado. Entrar na sala não necessariamente o usuário precisa estar autenticado, mas para enviar uma nova pergunta aí sim. A gente vai entender como vão funcionar as regras de autorização lá por dentro do Firebase. A gente vai criar aí a página mesmo da sala, a estrutura, CSS e tudo mais. Consumir as perguntas dessa sala que foram criadas lá por dentro do Firebase. Aqui talvez até a gente faça a questão de criar a nova pergunta antes disso, né? Porque vai ser meio impossível a gente conseguir consumir as perguntas do Firebase se a gente não criar elas antes. Aí depois a gente vai consumir, ouvir as novas perguntas. Então, como o nosso sistema ele vai ser em real time, ou seja, toda vez que surgir uma nova pergunta, um novo like ou qualquer coisa assim, a gente vai automaticamente já mostrar isso na tela, sem a pessoa precisar ficar dando F5 ou qualquer coisa assim. E aí no final a gente vai criar um hook, use room, isso mais para compartilhar um conhecimento, né? Na verdade compartilhar uma funcionalidade entre duas páginas diferentes, né? Por quê? Porque a gente vai ter a visão, né? Até entrando aqui no Figma, nós vamos ter na nossa aplicação a visão da sala do usuário, então o usuário acessando a sala, e a visão da sala a partir do admin. Então, vão ser duas páginas diferentes, porque elas se comportam de maneiras diferentes, têm informações diferentes, porém, o fluxo, a funcionalidade de perguntas, de carregar do Firebase as perguntas e ficar ouvindo em tempo real essas perguntas, isso vai ser igual tanto para a visão do administrador da sala, quanto do usuário que está ali acessando. As perguntas elas vão vir em tempo real para as duas pessoas. Ou seja, quando a gente tem uma funcionalidade que a gente quer repetir em mais de uma página ou mais de um componente, é muito legal a gente sempre criar o nosso próprio hook, a nossa própria função. A gente já fez isso e até dando uma recapitulada um pouquinho aqui no projeto que a gente desenvolveu até agora, a gente criou esse hook chamado useAuth, que aqui, claro, ele é muito simples porque na verdade a única coisa que ele faz é compartilhar os dados de um contexto, né, nível abaixo, ou seja, as pessoas, os componentes que usam esse hook aqui vão ter acesso às informações desse contexto. Mas aqui dentro desse hook eu poderia colocar qualquer tipo de funcionalidade a mais caso eu quisesse. Então esse hook aqui ele poderia ter várias e várias informações para a gente compartilhar esse funcionamento entre mais de uma página. Então, dando uma olhada aqui o que a gente criou na última aula, a gente fez toda a parte de estilização aqui do nosso app. Então, a gente começou com uma estilização global, utilizando o SAS, fez a estilização do botão, toda a parte de autenticação aqui, criou o nosso componente de botão, e esse componente de botão aqui, ele traz abertura para um ensinamento muito bacana. São dois ensinamentos aqui de dentro desse componente de botão que você precisa anotar e ter muito fixado na sua cabeça. O primeiro desses ensinamentos é o repasse de props, né? Quando a gente chama, isso a gente chama de spread operator, né? A gente está pegando todas as propriedades que esse botão recebe e passando para esse botão do HTML aqui. E aí, como essas propriedades aqui desse button são propriedades que vão ser passadas para um elemento HTML nativo, né, do próprio HTML, é sempre importante a gente falar quais são todas essas propriedades que esse elemento pode receber. E aí a gente utilizou o button HTML attributes, que vem de dentro do React, que é a tipagem, né, do TypeScript, que permite o nosso editor entender quais são as propriedades que eu passo. E aí, nesse caso, quando eu vou utilizar o botão, como a gente até viu na aula anterior, se eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, já estão todas as propriedades que um button pode receber.
né? Isso é muito legal. Caso eu não tivesse isso aqui, como a gente já viu, eu dou um Ctrl espaço e ele não mostra nada, né? Mostra um monte de coisa aqui que não tem nada a ver com nada. Show de bola! Além de criar aqui o nosso botão, dos highlights da última aula foi realmente a parte de contexto, né? Isso aqui foi uma das coisas assim que provavelmente é o divisor de águas no seu conhecimento de React, porque trabalhar com contextos numa aplicação React é uma das coisas mais legais e como eu falei em uma das aulas, eu acho que eu falei na aula anterior, contexto era uma coisa muito chata de se lidar antigamente. Antigamente a gente precisava resolver esse problema de compartilhamento de informações entre vários componentes no React de maneiras muito, digamos, pegando um canhão para matar uma formiga, né? Então a gente usava, por exemplo, ferramentas como Redux ou MobX ou até... Bom, existem várias aí dentro do mercado, e não que essas ferramentas não fazem mais sentido hoje, elas fazem, mas no seu caso de uso específico. Se for o caso de uso, que nem na nossa aplicação, que a gente só precisa compartilhar informação entre mais de um componente, é só isso, basta a gente utilizar context, né, o contexto aqui do React, e vai funcionar super bem. E a gente deixa essas ferramentas como Redux, MobX, Jotai, Zustand, Recoil, para resolver os problemas que elas realmente precisam resolver, que são mais voltados a performance e lidar com efeitos colaterais, com os side effects que a gente chama na programação. Mas beleza, então a gente criou o nosso contexto de autenticação, armazena o usuário. Se esse usuário aqui está preenchido dentro desse estado, quer dizer que eu tenho um usuário autenticado na aplicação. Se isso aqui está vazio, né, undefined, quer dizer que o usuário não se autenticou ainda, né? E aí, aqui dentro do useEffect, a gente conheceu essa função useEffect, né, que é um hook do React, e a gente identifica o hook sempre que começa com use, o nome da função. Esse hook aqui, ele basicamente é disparado assim que esse componente auth context provider é exibido em tela. E esse hook aqui, ele fica observando se houve alguma alteração no estado de autenticação do usuário. Isso aqui serve para a gente recuperar a informação de um usuário autenticado quando ele dá F5 ou fecha a página e volta, né? Porque quando isso acontece, de fechar a página, voltar, qualquer coisa assim, esse usuário aqui ele é perdido, né? Então a gente precisa ficar observando esse evento para armazenar sempre as informações atualizadas aqui do usuário autenticado na nossa aplicação. A gente fez aí o login com o Google, né? Salvou as informações do nome, avatar, ID. Fez a conexão também com o Firebase, então já está tudo pronto para a gente começar a utilizar o banco de dados do Firebase aqui na nossa tela de sala. Né? Então, como eu mostrei, a gente vai começar a desenvolver um pouco daquelas funcionalidades que ficaram da última aula, que não deu tempo. Então, criação de sala, entrar na sala e autorização. E depois a gente parte para essas outras funcionalidades aqui e a gente vai vendo até onde dá tempo, né? Se não dá tempo de tudo, a gente deixa para amanhã, mas o importante é a gente finalizar tudo. Então a gente já viu o que a gente vai aprender na aula, já foi o recap da aula anterior e agora realmente a gente vai colocar a mão na massa e começar a desenvolver as funcionalidades aqui do nosso app e agora utilizando a parte de Real-Time Database aqui do Firebase, tá? Então, lembrando que o Firebase ele tem duas opções de bancos de dados, né? O Real-Time Database e o Firestore Database, tá? O Real-Time Database, a gente pode entender ele mais como se fosse um arquivo JSON, um lugar onde a gente joga as informações e outras pessoas podem ouvir essas informações, outros eventos, outras aplicações. Ele não tem muita estrutura pré-determinada. Aqui dentro eu não tenho tabelas, eu não tenho colunas, é realmente uma estrutura que a gente chama de schema free. Né? Eu posso seguir a formatação de dados que eu preferir. Se eu inserir um dado que tem usuário, né, o nome do usuário, por exemplo, e eu inserir depois outro dado que não tem nome, não vai nunca reclamar dessa informação. Diferente do Firestore Database, que é mais um banco de dados mais tradicional, como a gente já conhece, de um MySQL, um Postgres, um SQLite ou qualquer coisa assim. Eu tenho que seguir uma estrutura dos dados, eu posso falar quais dados são obrigatórios, quais não são e por aí vai. No Real-Time Database isso é muito mais aberto. E eu vou utilizar o Real-Time Database porque como a nossa aplicação ela tem uma única funcionalidade praticamente, que é a parte de salas, né, ali de perguntas dentro das salas, vai ficar muito simples, eu não preciso ter uma estrutura muito robusta para isso e como o próprio nome do banco de dados já diz, Real-Time Database, a minha aplicação ela é muito baseada em Real-Time, então eu vou utilizar a parte de Real-Time Database aqui do Firebase. Inclusive existe um guia muito bom do próprio site da Google, se você procurar, Real-Time Database versus Firestore, provavelmente, acho que é esse aqui mesmo. Tá? Tem a versão em português até melhor, caso você queira ler.
que explica exatamente qual que é o melhor modelo para você utilizar, né? Então aqui principais considerações, isso aqui é muito legal, né? Meu aplicativo usa banco de dados daí eu seleciono, né? Principalmente para sincronizar dados com consultas básicas ou fazer consultas, classificações e transações avançadas. Não, é básicos, né? Então, olha, ele já fala, Real-Time Database. Operações em dados. Então, a minha aplicação ali, eu uso o banco de dados do app, parece o quê? Alguns gigas ou menos de dados que serão alterados com frequência. Centenas de gigas para terabytes de dados lidos com muito mais frequência do que serão alterados. Lidos com muito mais frequência que serão alterados? Não, esse aqui. Então já cai no Real-Time Database. Modelo de dados. Prefiro estruturar meus dados como documentos organizados em coleções, como eu falei antes, ou uma árvore de JSON simples, né? Então aqui no nosso caso, uma árvore de JSON simples. E aí por diante, né? Eu posso começar a ficar adicionando aqui, mas a gente já consegue ver um pouco da diferença de todos esses dados aqui. Agora sim, então a gente vai começar a desenvolver finalizar a parte que a gente começou ontem, criação de sala aqui e entrar numa sala, e aí a gente já vai para a parte da estruturação aqui do HTML, CSS dessa página para começar a integrar com o banco de dados. Então, bora lá. A gente vai começar com a funcionalidade de criação de sala aqui dentro da nossa aplicação. A criação de sala é muito simples, na verdade. Aqui dentro da Home, a gente tem hoje essa função Handle Create Room, que é quando a pessoa clica em Crie Salas, Q&A, ou melhor, cria sua sala com o Google. Essa função verifica se o usuário ainda não existe, né? Ou seja, se ainda não tem uma pessoa autenticada na aplicação. Se não tiver, ela abre aquele pop-up para a pessoa fazer o login com o Google. Depois disso, caso o login tenha sido feito corretamente, isso vale lembrar que quando a gente tem um await dentro de uma função aqui, né? O restante do código abaixo do await só vai executar caso a gente receba uma resposta de sucesso, digamos assim. Se a gente receber uma resposta de erro aqui, isso cairia num catch, digamos assim, e não continuaria executando esse código da forma tradicional. Então, esse push aqui da navegação do usuário para a rota de New Room só vai acontecer caso realmente o usuário esteja autenticado. E agora, dentro dessa rota New Room, a gente vai criar aqui uma função, pode ser Handle Create Room também, que vai ser a função que realmente vai criar a sala, né? Antes de simplesmente chamar essa função, né? E essa função ela vai ser chamada aqui, ó, quando a gente der o submit do formulário. Então eu vou botar aqui no formulário on submit handle create room. Eu não coloco isso no clique do botão, porque se a pessoa aperta enter dentro do input, o submit vai ser executado e ela não clicou no botão. Então isso precisa ficar sempre quando a gente usa formulários no React, a função de salvar ou editar ou qualquer coisa assim, sempre no submit do formulário. E aí uma das coisas que é importante a gente falar sobre esse submit do formulário, deixa eu até startar a minha aplicação, que eu tinha esquecido de startar, e deixa eu dar um pouco de zoom aqui, que eu acho que eu tinha deixado a aplicação muito pequena, né? Vamos deixar um pouco maior aqui para ser mais fácil acompanhar. Quando a gente vem aqui, ó, criar sua sala com o Google, quando eu clico em criar sala, olha só o que vai acontecer. Tá vendo que ele piscou a tela? Ele piscou a tela porque, na verdade, por padrão, todo formulário no HTML, ele envia o usuário para algum lugar. Ele atualiza a aplicação, ele envia o usuário para algum endereço novo. Como eu não passei esse endereço, né, que geralmente a gente envia pelo action, né, e tem daí o method, ele redirecionou para a mesma tela e botou aqui um ponto de interrogação por causa do method que deve estar get, que deve ser o padrão do formulário, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero prevenir que esse comportamento padrão de um formulário no React aconteça, né? Eu quero que, na verdade, quando o usuário clica aqui em criar sala, ele chame essa função aqui, mas não quero que a tela atualize, nem nada disso, né? Então, o que a gente pode fazer? Toda função que a gente passa para o onSubmit aqui do formulário, e não nem só para o onSubmit, né? Toda função que a gente passa para algum evento nativo do HTML, ela geralmente recebe como parâmetro o próprio evento. Para esse evento eu consegui manipular ele de alguma forma. E dentro desse evento aqui, ele é um form event, né? Um evento de formulário, eu consigo obter algumas informações do formulário. Por exemplo, eu consigo acessar a tag do formulário, eu consigo acessar os campos que estão dentro do formulário e por aí vai. Então, quando eu defini aqui o parâmetro event, né, ele já deu aqui do TypeScript que ele não sabe exatamente qual que é o tipo desse event. Até se eu tento escrever aqui, ó, event ponto, não tem nada, né? Ele só tem essa sugestão que é o próprio Tab9 que dá para mim, mas ele não conseguiu entender o que existe dentro desse event, né? Então, o que a gente quer fazer? De dentro do React, eu vou importar form event. Só isso. Esse form event é o que eu vou tipar esse evento aqui, e agora quando eu dou um Ctrl espaço, ó, já vem todas as funções e variáveis que eu posso utilizar de dentro desse evento. E aí a função que eu quero é prevent default,
que vai basicamente prevenir ó, o comportamento padrão. E ó, agora eu clico, não redireciona mais. Mas ele está chamando essa função. Agora, eu preciso ter acesso ao nome da sala que foi digitado nesse input. Existem várias formas de eu ter acesso ao valor do input, tá? A forma que você vai ver mais tradicionalmente aí sendo utilizada nos projetos React é a gente utilizando um estado para armazenar o valor do input. Então, o que acontece? A gente cria uma nova variável, por exemplo, new room, né? Um novo estado, né? E aqui set new room para a gente atualizar o valor desse estado. Eu importo o useState que vem de dentro do React, já está aqui a importação. Vai começar com o valor com uma string vazia, né? Que é o valor do mesmo tipo. A gente sempre começa o estado com o valor do mesmo tipo do que será salvo na variável. Para assim ele já reconhecer, ó, quando eu passo o mouse por cima, que isso aqui é um texto. Agora, eu venho aqui no input e falo, olha, toda vez que esse input tiver seu valor alterado, eu vou pegar o evento. Aqui eu poderia separar, né, criar uma função à parte, só que como aqui o código é bem pequenininho, eu vou botar aqui mesmo, tá? Vou criar uma nova arrow function aqui dentro, ó, e vou dar um set new room, passando como parâmetro event.target.value. Né? Então, toda vez que o usuário digita alguma coisa no input, eu pego esse evento, assim como eu peguei o evento aqui no submit do formulário, né? Mas aqui eu não preciso tipar esse evento porque eu já estou usando ele dentro aqui da definição. Se essa função do submit tivesse aqui dentro também, ó, aí eu também não precisaria, tá vendo? Eu passo o mouse por cima e ele já sabe que é um form event. Mas como a função está separada, sempre que a função a gente separa ela, a gente precisa tipar. Tá. Mas, beleza, agora eu já estou atualizando o valor desse estado toda vez que o usuário digita alguma coisa nele. E aqui eu vou colocar um value também para esse input, passando new room, né? Para caso essa variável aqui altere por qualquer motivo, isso também seja refletido no input em si. Show! Agora eu vou dar um console log aqui dentro. New room, perfeito. Vou salvar. Abre aqui inspecionar elemento, clico em criar sala, tá vazio, ó. Agora digita alguma coisa e pronto, eu já tenho os dados no meu input. E agora é esse texto aqui que está dentro de new room que eu vou utilizar para criar a nossa sala em si. Primeiro aqui, antes da criação da sala, eu vou verificar se realmente existe algum texto aqui dentro. Então o que eu faço? Eu pego o new room, que é o texto digitado pela pessoa, dou um trim, ou seja, eu removo os espaços, tanto à esquerda quanto à direita, para validar também se o usuário não fez isso aqui, ó, botou um monte de espaço, né? E aqui eu dou um return caso o valor seja vazio, né? Porque eu não quero deixar criar uma sala sem nome. E aqui agora a gente vai começar a trabalhar com o recurso de banco de dados do Firebase. Então, quando a gente criou o serviço do Firebase, isso é muito importante, a gente precisa ter importado esse Firebase/database. Eu criei aqui esse Firebase.database, né? Que é só um acesso para a API de banco de dados aqui do Firebase. E exportei esse database aqui dentro. Agora a gente vai usar esse database aqui para escrever, ler ou qualquer coisa, qualquer operação que a gente queira fazer no banco de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar algo que a gente tem dentro do Firebase que se chama reference. A reference ela é basicamente a referência para um registro de dado dentro do banco de dados. A gente pode pensar na referência mais ou menos, como uma linha do banco de dados. Eu estou me referindo a uma entidade, a algum dado que eu inseri dentro daquele banco, tá? Aqui eu vou escrever database.ref rooms, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui agora? E agora eu preciso importar o database aqui dentro. Eu estou dizendo que lá dentro do meu banco de dados, eu vou ter uma separação, digamos assim, uma categoria que se chama rooms, né? Aqui dentro de rooms, eu posso incluir dados, por exemplo, o nome da sala, ou eu posso incluir também dentro de rooms dados que são, digamos, iterativos, por exemplo, a lista de perguntas, né? Então, um array de perguntas e tudo mais. Então, aqui dentro, como eu estou utilizando o Real-Time Database do Firebase, o tipo da informação que eu vou salvar no banco, ela pode ser qualquer coisa. Eu posso salvar vetor, posso salvar objeto, posso salvar string, booleano, tudo que eu quiser. Isso vai ficar mais claro quando a gente terminar esse código, tá? Eu vou agora criar uma nova constante chamada Firebase Room é igual await room ref.push, ou seja, eu estou pegando lá dentro do meu banco de dados, procurei uma referência chamada rooms, e agora dentro dela eu estou fazendo um push. Quando eu faço um push, se você já está acostumado com o método push do JavaScript, eu estou jogando uma informação para dentro de rooms. Então rooms, como a gente já vê que está no plural, vão ser várias salas. E aqui eu estou jogando uma nova sala aqui dentro de rooms.
tá? Isso é da própria API do Firebase, né? Até se você for, se não me engano eu deixei aqui, ó. Isso aqui é a API, na verdade, de segurança, né? Mas se você procurar aqui, ó, Real Time Database JavaScript API, você vai cair aqui em JavaScript SDK do Firebase. E aí você consegue encontrar Firebase Database. E aqui você vai encontrar... Mas essa aqui é uma API reference, né? Seria melhor aqui, ó. Read and Write Data, por exemplo. Aqui tem uma documentação completa de como você faz para ler e escrever. Né? Então aqui como você faz para escrever uma informação única. No caso aqui a gente não está fazendo uma informação única, por quê? Porque são várias salas, né? Aqui ele está inserindo um usuário, por exemplo. Aí realmente é diferente a forma de inserir. Ler dados e tudo mais, está tudo aqui na documentação, tá? Aqui agora a gente vai colocar o título da sala como New Room, que é o título que o usuário deu ali pelo input. Aqui a gente vai passar também um Author ID, poderia ser um User ID também, que é o ID do usuário que criou essa sala. Esse ID a gente vai pegar aqui de dentro do useAuth, né, para a gente ter acesso ao usuário autenticado. Então aqui eu vou dar um user.id. Aqui novamente ele coloca esse ponto de interrogação, porque num primeiro momento o usuário ele vem como undefined, né? Então por padrão do nosso código, mesmo que eu sei que essa página não vai ser acessada por um usuário que não está autenticado, mesmo assim no código é bom a gente ter isso validado. É basicamente isso que a gente não precisa inserir mais nenhum dado. E agora a gente vai testar se isso aqui está funcionando, tá? Então eu vou salvar isto. Vamos voltar aqui no nosso código. Aqui eu já tenho o meu banco de dados dentro de Real Time Database. É bom que você esteja com essa abinha sempre aberta. A gente vem aqui e vamos criar uma nova sala. Eu vou botar aqui aula de React. A gente vai clicar em criar sala. Tranquilo. Ele deu aqui permission denied, tá? E agora, beleza, a gente caiu em um probleminha. Mas antes da gente falar sobre segurança aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em regras. Isso aqui são as regras de segurança do nosso banco de dados. E eu vou trocar aqui tanto o read quanto o write para true, tá? Isso aqui não é a melhor, digamos, o melhor a se fazer, porque até deu um problema daqui, né? Porque a gente deixou com que o acesso, tanto para escrever quanto para ler no nosso banco, ele seja aberto para todo mundo. A gente vai modificar isso aqui depois, tá? Mas só por enquanto, para a gente testar, é bom a gente deixar assim, senão vai ficar um pouquinho chato agora. Beleza, vamos dar F5 aqui, aula de React, criar sala. Agora a gente pode ver que já não deu mais erro nenhum. Volto no banco de dados, clico aqui em dados. E agora a gente vai ver se tudo deu certo. Que eu já tenho aqui, ó, Rooms, tá vendo? Que foi, digamos, aquela categoria, né? A seção que eu criei dentro do banco de dados, chamado Rooms. E dentro dela eu joguei essa informação. Então a gente vai ver que dentro de Rooms, essa aqui é o ID que ele cria automaticamente. Isso aqui é um ID único que o Firebase cria pra gente para cada registro. Dentro de Rooms eu tenho aqui Title e Author ID. O title é realmente o título que eu digitei no input. O Author ID é o ID do usuário autenticado na nossa aplicação. Então eu posso ver até aqui pela Authentication Users que o ID dos usuários é aqui, ó, Q3i e termina com M1, ó. Q3i e termina com M1. Então é esse usuário que criou essa sala. Isso aqui, por que eu salvei o Author ID aqui? Porque vai ser muito importante a gente ter essa informação depois para dizer qual usuário tem permissão para modificar dados dessa sala ou não. Por exemplo, só o usuário que criou essa sala vai ter permissão para deletar pergunta, responder pergunta. Então a gente tem que ter uma forma de conseguir fazer uma verificação aqui dentro. Então é sempre bom a gente salvar essas informações de quem criou a sala e tudo mais. Tranquilo, então vamos voltar aqui. A gente já criou a nossa sala. E aqui um ponto importante que eu já vou deixar semi-pronto, digamos assim, não totalmente pronto, é o seguinte: a gente vai deixar uma página pré-criada, que é a página de sala. Então eu vou criar um novo componente aqui dentro. Botar só um H1 escrito sala, tá? Mais nada. E agora eu vou criar uma nova rota lá no meu app. Que vai ser rooms /. Aqui agora eu vou querer receber o ID da sala. Que é esse carinha aqui, ó. Eu quero receber esse ID. Esse vai ser o ID que eu vou utilizar para identificar qual sala que está sendo acessada. Então, como agora eu vou receber um parâmetro aqui no meu endereço, eu vou botar aqui, ó, 2 pontos ID. Isso aqui eu vou dizer, basicamente, eu estou dizendo para o React Router DOM, que quando alguém acessar uma rota, que ela é /rooms/ qualquer coisa, tirando o new, claro, rooms / qualquer coisa, ele vai retornar para a gente o componente room, perfeito?
E também vai passar para a gente lá para dentro um parâmetro ID, que é tudo que tem aqui depois da barra. E aqui, novamente, eu vou colocar o exact nessa primeira rota aqui, pelo mesmo motivo de eu ter colocado o exact nessa rota aqui. Não sei se você lembra o porquê que eu tinha colocado, mas se eu não botar o exact aqui, essa condição aqui ela vai ser satisfeita também por esse caminho. Então, quando eu acessar a barra rooms barra new, essa condição aqui também valida, né? Pensando que new pode ser o ID da sala. Então, aqui o que eu estou dizendo? Essa rota aqui ela só vai ser acessada realmente quando tiver o new, né? E quando for qualquer outra coisa, vai ser acessada por essa rota aqui embaixo. Então, beleza, vamos salvar isso aqui agora. A gente volta aqui para o nosso room. E agora, se eu acessar aqui na minha aplicação rooms barra qualquer coisa, ó, ele cai em sala. Se eu acessar rooms barra new, ele cai aqui. Só que ele bota a sala aqui também, né? Então eu vou ter que fazer de outra forma aqui o nosso código, tá? A gente vai ter que usar um componentezinho aqui de dentro do React Router DOM, que é muito legal, tá? Eu vou importar aqui de dentro do React Router DOM um carinha chamado switch. Esse switch aqui, o que ele vai fazer? Ele nunca vai deixar duas rotas serem chamadas ao mesmo tempo. Tá vendo que essa rota aqui é a rooms barra new e essa aqui é essa rooms barra id, porque isso aqui também satisfez a condição do rooms barra id. Eu achei que esse exact aqui ia funcionar, mas não funcionou, né? Então vamos voltar aqui para o que a gente ia fazer antes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só botar esse switch aqui, ó, por volta das rotas. O que isso aqui vai fazer? Se uma das condições aqui, se uma rota foi acessada, foi satisfeita, ele vai parar de procurar por outras que satisfaçam aquele mesmo endereço. Então salvo aqui agora, ó, pronto. A gente já não tem mais aquela sala aparecendo e agora sim, ó, já mostra a sala. Tranquilo, isso aqui é só para isso, tá? O switch é só para isso realmente. O que eu vou fazer aqui agora? Quando o usuário cria a sala, no final da criação da sala eu vou redirecionar esse usuário para aquela sala. Então aqui eu vou fazer const history, é igual a use history, que vem lá de dentro do React Router DOM. Aqui eu vou dar um history.push. Aqui eu vou mandar ele para o endereço rooms barra. Aqui eu pego o Firebase room.key, né? E aqui até o pessoal depois cobrava comigo lá que eu falei que isso aqui era... O que eu falei? Aspas, né? Mas isso aqui é uma crase, né? Só que daí um outro aluno falou que, Diego, isso não é a crase, isso aí é um acento... Como é que era? Acento... Bom, eu não lembro mais. Mas ele falou que crase só é crase quando aplicada dentro de uma palavra, ou dentro de um texto. Então, assim, vivendo e aprendendo, né? Mas eu não vou lembrar o nome disso aqui, então para mim é crase, ou vocês chamam como vocês preferirem. Agora eu vou salvar isso aqui. E agora, quando o usuário criar uma sala, ele deve ser redirecionado para aquela sala. O key, aqui é o que eu coloquei aqui, esse key é o ID que foi inserido. Então ele vai retornar isso aqui, ó. Então ele insere o dado no banco e me retorna o ID, né, que eles chamam de chave aqui dentro desse registro, que é isso aqui, ó. E é isso que eu vou usar para identificar unicamente cada sala. Show, vamos lá. Criar a sala aqui, teste de sala, criar sala, ó, e pô, já fomos redirecionados aqui para a sala. A gente pode ver que aqui, ó, já está o ID da sala que foi criada. Inclusive eu consigo ver ele aqui, ó, teste de sala, e esse foi o ID que está aqui, e é o ID que eu vou usar para simbolizar cada sala. Então, beleza, a gente terminou o fluxo de criação de sala totalmente, e agora a gente vai fazer o fluxo de entrar numa sala. O fluxo de entrar numa sala, ele acontece lá na home da nossa aplicação. Então, aqui na home, eu vou criar uma função, handle join room. Aqui, novamente, ela é usada num formulário, então eu vou botar no onSubmit. E aí a gente já viu que quando eu uso um formulário eu preciso declarar o evento, que o tipo dele é form_event, que vem lá de dentro do React aqui, ó. Form_event. Eu preciso toda vez dar o event.preventDefault em qualquer formulário do React. E aqui agora eu também vou criar um estado para armazenar o room code, né? Qual que é o código da sala que o usuário está tentando acessar. Use state. Show de bola. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Então aqui on change event set room code event.target.value e o value aqui vai ser room code. Perfeito. Agora, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou verificar se roomcode.trim é vazio. Vou dar um return, porque eu não quero que nada seja executado se tiver vazio.
Fora isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um room path igual await database, que precisa importar lá do Firebase, deixa eu ver se veio aqui, ó. Deixa eu só colocar ele para cima para ficar um pouquinho mais organizado. Database.have, lembra? E agora, eu não vou passar aqui rooms, por quê? Porque eu não quero... aqui o que eu vou querer fazer agora? Uma verificação se a sala que o usuário está tentando acessar realmente existe. Só que agora eu não vou buscar a lista inteira de salas para daí então ver se o dado, né, se a sala que o usuário está tentando acessar existe. Eu vou tentar ver se a sala, diretamente, se a sala que ele quer existe. Como ele vai estar digitando o código da sala, né, que é aqui, ali, eu consigo acessar, ó, aqui pelo Firebase, ó, eu tenho rooms e dentro eu tenho vários registros, né, isso aqui representa o ID. Então basta eu botar aqui a rooms, barra, e colocar aqui com a crase o ID que está dentro de room code, né, que é a chave ali da sala. E aí aqui eu dou um ponto get. O ponto get, ele basicamente busca todos os registros dessa sala, ou seja, todos os dados dessa sala especificamente. Então ele vai me retornar lá o nome da sala, o autor, tudo mais. Mas aqui eu não preciso de nada desses dados. A única coisa que eu quero verificar é se roomHash.exists retorna falso. Né? E aí é que eu boto o sinal de negação. Para caso isso aqui retorne falso, então o sinal de negação transforma essa condição em true. E aqui eu vou dar um erro, digamos assim, né? Room does not exists. E aqui eu dou um return, para isso não continuar. Caso não caia nesse if, que realmente a sala existe, aí a gente vai dar aqui um history.push, crase novamente, barra rooms, e boto o nosso room code. Então a gente verificou se a sala existe. Se ela não existe, dá um alerta aqui, a gente vai até testar isso. Vamos voltar lá na home da nossa aplicação. Vou botar aqui qualquer código, entrar na sala, room does not exist. Beleza. Agora vou aqui, vou buscar o código de uma sala que existe. Deixa eu copiar. Oh, Jesus, difícil. Aqui, eu vou copiar daqui de cima. Coloco aqui, entrar na sala. Pronto, redirecionado para a sala. Então a gente já fez o fluxo de criação e também o fluxo de entrar numa sala aqui dentro do nosso app. E agora a gente vai falar sobre autorização, né? Porque aqui dentro do nosso... do Firebase tá até um vermelhão aqui falando pra gente que tem algo que não tá certo, né? E aí a gente vai começar a montar algumas regras de autorização aqui dentro do nosso banco de dados. Então, uma coisa que é muito importante, tá? Autorização é o processo de você dar permissões para o usuário do que ele pode fazer na sua aplicação. Então, sempre que você ouvir o termo autorização, né? Geralmente o pessoal fala a autenticação e autorização. Autenticar é basicamente dizer o usuário está logado ou não. A autorização é o que esse usuário pode executar dentro da nossa aplicação. Porque, por exemplo, um usuário que está acessando ali a nossa aplicação, ele pode, um usuário tradicional, né? Ele pode deletar a pergunta de outro usuário, sendo que ele não é dono da sala? Não pode. Então eu tenho que fazer algumas regrinhas aqui dentro. Tá? Então a gente vai construir isso agora, antes da gente continuar. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Ao invés de eu definir regras de leitura e escrita de forma global para todo o banco de dados, uma coisa que eu posso fazer aqui no Firebase é o seguinte, eu posso definir regras, por exemplo, para a parte de salas. Então eu venho aqui, defino rooms, que é o nome da chave lá que eu estou dando para os dados, né? E aqui dentro eu posso começar definindo, porque, por exemplo, por padrão, a leitura das rooms em si é falsa. Ou seja, eu não consigo fazer uma listagem de todas as salas. Por que eu botei falso aqui? Porque não existe uma funcionalidade de listagem de todas as salas dentro do app. Então, não existe. É simplesmente falso. Porém, existe uma funcionalidade de criação de novas salas. Porém, para criar uma nova sala, o usuário precisa estar autenticado. Para a gente fazer isso, eu posso fazer o seguinte, auth. Aqui dentro de auth, eu consigo ter algumas informações, como o ID, provider e token. Só que aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, se auth for diferente de nulo, pronto. Quer dizer que o usuário pode criar uma nova sala. Ou seja, para criar novas salas, o usuário precisa estar autenticado. Agora, eu vou fazer algumas regras específicas quando eu estou tratando de uma sala específica. Então, quando eu passo esse sinal de dólar aqui e boto, por exemplo, room ID, eu estou falando que quando o usuário estiver interagindo com uma sala única e não com todas as salas, né, com um conjunto de salas, essa sala única, eu vou ter acesso ao ID da sala que ele está interagindo através da variável room ID agora.
né? Eu não vou precisar dessa informação agora, mas eu posso utilizar para algum momento. Agora, quando o usuário tenta acessar uma sala específica, aí sim eu preciso permitir a leitura, beleza? Então, aqui a gente pode deixar simplesmente read como true, né? Qualquer usuário pode pegar os dados de qualquer sala específica, ele não precisa nem estar logado para isso. Agora, para alterar dados de uma sala específica, pensando que aqui é para criar uma sala, para alterar dados de uma sala específica, primeira coisa, o usuário não pode estar sem autenticação. Além de não poder estar sem autenticação, o usuário precisa ser o dono daquela sala, para então ele poder alterar os dados dessa sala. Então aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo esse entendimento das regras aqui dentro do Firebase, tá? E, novamente, né, existe essa documentação aqui que você consegue entrar aqui no próprio no site do Firebase, né? É só você botar aí, ó, firebase.google.com/docs/reference/security/database. E aqui tem todas as regras de segurança que a gente pode fazer. Eu não estudei todas, eu não conheço todas, eu fui olhando aqui, fui adaptando e testando para ver aquela que se encaixava, aquela que não encaixava. Dá para fazer muita coisa legal aqui dentro, né? Eu tô fazendo aqui o básico e talvez tenha alguma coisa aqui que você não consiga entender completamente, mas vai ficando mais claro se a gente pensar na regra de negócio da aplicação, né? Isso até é muito legal eu mostrar o meu processo que eu fiz para pensar nessas regras, tá? Eu escrevi de uma maneira que eu consiga ler, digamos assim, todas as regras de negócio que existem no nosso app, né? Então, só usuários autenticados podem ler dados de salas e perguntas. E aí eu fui botando tudo, numa linguagem humana, digamos assim. Depois eu fui convertendo isso para uma linguagem de máquina ali dentro, tá? Então, aqui agora, o que eu vou falar? Para o usuário alterar os dados de uma sala, ele precisa estar autenticado e, além disso, eu vou botar a informação de que data.child, ou seja, os dados dessa sala, e aqui eu vou procurar um campo específico dessa sala, que é o quê? Author ID, .val, né, de value, ou seja, eu estou buscando o valor da propriedade author ID daquela sala, e eu vou ver se é igual auth.id. Então, para o usuário alterar os dados de uma sala, ele precisa estar logado, e o author ID daquela sala, ou seja, quem criou aquela sala, precisa ser igual ao usuário que está autenticado. Perfeito? Isso aqui é o mínimo que a gente precisa para rodar, mas eu vou colocar mais algumas regrinhas aqui dentro. Dentro de cada sala, a gente vai ter uma propriedade questions, que são as perguntas daquela sala. Para ler as perguntas de uma sala, por padrão, o usuário apenas precisa... na verdade, para ler as perguntas, qualquer usuário pode ler as perguntas daquela sala. Não tem muita regra em relação a isso. Agora, para criar uma nova pergunta dentro daquela sala, o usuário precisa estar autenticado, então auth precisa ser diferente de nulo. E aqui vai ter uma regrinha que é um pouquinho mais complexa de se entender. E eu vou colocar dentro de um parênteses, tá? O que eu quero dizer aqui dentro? Uma pergunta dentro da nossa aplicação, ela não pode ser alterada, né? Aqui tem até umas regrinhas aqui dentro do... Se a gente for na documentação, tem aqui, se eu não me engano, tinha umas regrinhas. Será que é aqui? Bom, eu não lembro exatamente onde que era, mas tinha algumas regrinhas que são comuns. Será que é aqui dentro? Deixa eu ver... data.exists. Bom, eu não lembro onde é que estava, mas tem algum lugar aqui na documentação que tem um monte de regrinhas prontas assim para a gente ir comparando. Mas o que eu quero dizer aqui? Uma pergunta, quando ela for criada, quando ela for precisar ser editada, digamos assim, a pergunta precisa ter sido criada pela pessoa que está editando ela. É isso que eu quero validar. Que foi mais ou menos o que eu validei aqui em cima. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui dentro? O data.parent.child
authorID.val é igual a auth.id. O que eu fiz aqui nessa regra, diferente dessa regra daqui de cima? Para modificar, para alterar dados de uma pergunta, a pessoa precisa ser quem criou a sala e não quem criou aquela pergunta especificamente. Então, o que eu fiz? Eu fui aqui na pergunta em si, dei um parent. O parent ele sobe, então eu venho para a sala, procuro o author ID da sala e vejo se o valor bate com a autenticação. Por quê? Porque só quem criou a sala pode editar a pergunta. O que é editar a pergunta? É deletar, é marcar ela como respondida, são essas coisas assim. O usuário em si, depois que ele criou a pergunta, ele não pode mais interagir com ela. Não tem nem botão de editar a pergunta, não tem nada disso. Mas, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, eu preciso fazer uma outra condição. Eu vou cortar isso aqui, vou colocar entre parênteses e vou botar isso aqui, ó, data.exists ou isso aqui. Por quê? Porque essa regra aqui, eu quero que ela seja válida somente no momento da edição e não no momento da criação da pergunta. Porque se no momento da criação de uma sala ou da pergunta eu tentar fazer essa verificação aqui, é claro que ela sempre vai me retornar falso, porque eu não tenho dados salvos ainda, eu estou criando alguma coisa. Ou seja, se eu já... é complexo de entender isso aqui, tá? Essas regrinhas do Firebase, particularmente, eu acho bem complexas, bem chatinhas de se entender. Mas, se essa condição aqui entrar, se isso aqui retornar true, quer dizer que a pergunta não existe ainda. Então, isso aqui a condição vai se satisfazer, ele vai deixar eu criar a pergunta. Só que se isso aqui não bater, e ele cair nesse ou aqui, quer dizer que eu estou editando a pergunta. E aí ele precisa fazer essa verificação, ou seja, isso aqui só vai executar caso a pergunta já exista. A sala já exista. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, porque eu quero que essa regra aplique-se somente na edição e não na criação de algo novo. Porque se uma dessas regras aqui se aplicar na criação, sempre vai dar falso, porque não existe dado, então não tem como, entendeu? Agora, dentro de questions, eu tenho... Opa, a vírgula precisa vir aqui no final de tudo. Dentro de questions, eu vou ter os meus likes. E os likes, eles vão seguir a mesma coisa, mais ou menos. E eu vou deixar isso aqui pronto para você copiar aí no material, tá? Mas... os likes, mesma coisa, tá? Para eu ver os likes, permissão aberta. E para eu dar like, é mais ou menos a mesma estrutura aqui do write da room, né? Então, o usuário precisa estar autenticado. A criação do like, ela é aberta. Porém, a edição do like, digamos assim, ou a remoção do like, precisa ser o autor que deu aquele like, né? Então, o usuário pode dar like e pode tirar o like. Só que para tirar o like... ele precisa deletar o like que foi ele que criou, digamos assim. Beleza, a gente criou essas rules aqui, né? Eu vou deixar para você copiar isso. Eu vou publicar. E aqui, se tiver algum erro, ele daria o erro aqui dentro, tá? Quando ele dá regras publicadas, quer dizer que não tem nenhum erro na escrita das regras, podemos dizer assim, né? E agora a gente vai testar o nosso app aqui para ver se está tudo funcionando. Então, eu vou criar uma sala. Teste. Criar. Show, consegui criar. A gente vai... pegar aqui o ID, vamos voltar lá na home da nossa aplicação e vamos tentar entrar na sala. Show, entrou. Então, pelo menos a parte de criação e de leitura da sala ali, a gente tá com permissões, tá tudo funcionando normalmente, tá? E agora que a gente já bateu aqui na parte de autorização, a gente vai entrar aqui na parte da página da sala, entrar um pouquinho mais a fundo no CSS, no HTML, para daí bater nesses outros pontos que a gente tem ainda para o restante da aula. Tem bastante coisa legal ainda, então vamos fundo. Beleza, para criar a página da sala aqui na nossa aplicação, que é essa aqui, a gente vai começar fazendo a mesma coisa que a gente fez na home e também na página de new room, que é criando a estrutura da página, e depois a gente vai partir para inserir a parte funcional mesmo, digamos assim. Então vamos lá. Aqui na sala a gente vai começar com uma div por volta de tudo. Eu já vou colocando o ID nessa div, tá? Botar page room, depois a gente vai colocando o restante. Header, dentro desse header eu vou colocar uma div com o class name content. Aqui eu vou botar uma image, que vai ser a nossa logo. Então, import logo image from /assets/images/logo.svg, se eu não me engano. Coloco aqui no lugar de src. Agora eu vou um pouquinho mais rápido nessa parte, até porque a gente já viu sobre isso nas outras vezes. No header, depois aqui eu vou ter o código da sala, que é esse carinha aqui, ó, né? Eu tô fazendo a primeira sala para o visitante, que é essa aqui, ó.
Depois a gente vai codificar a sala para o admin, digamos assim, né? Então eu preciso desse código aqui. Esse código, por enquanto, eu não vou criar ele, então eu vou deixar só uma div vazia aqui mesmo, que vai ser o código da sala. Vou até escrever aqui, ó, código. E aí aqui, abaixo do header, a gente vai começar colocando. Então eu vou começar colocando uma main. Vou passar uma class name nela chamada content. Vou botar um div.roomTitle. Dentro dela um H1. Sala. E aqui eu vou botar o nome da sala, né? Então sala React, por exemplo. Depois a gente vai preencher com o nome real. Aqui vai ter também o número de perguntas. Então eu vou botar um spam. Spam. E quantas perguntas tem? Botar 4 perguntas. Que é exatamente isso aqui, ó. Quando tem perguntas, né? Isso aqui, ó. Esse título e esses negocinhos. Agora vai essa parte do formulário a gente vai fazer. Então abaixo aqui do room title vou ter um formulário. Posso tirar o action dele que eu não vou usar. Aqui dentro do form a gente vai ter um text area. Não preciso botar nome. O text area pode fechar a tag nela mesmo. Aqui a gente vai botar apenas um placeholder por enquanto. O que você quer perguntar. Só isso tá bom por enquanto. Abaixo do formulário, ou melhor, dentro ainda do formulário, eu vou colocar uma div chamada form footer. E dentro dela eu vou ter ali um spam escrito para enviar uma pergunta. Faça seu login. E esse faça seu login, eu vou colocar ele por enquanto dentro de um... Vou colocar ele com um button por volta, porque ele não vai ser um link, porque eu não vou redirecionar o usuário para nenhum lugar. Na verdade, vai abrir aquele modal do usuário logar na nossa aplicação. Então tem que ser um botão mesmo. E aí depois do spam, eu vou botar um button, e aqui com o B maiúsculo, porque eu quero usar aquele button que a gente criou na nossa aplicação. Então vou até fazer o auto-import aqui, ó, aquele componente que a gente criou na nossa aplicação de botão. E dentro dele aqui eu vou botar enviar pergunta. Esse botão aqui, ele vai ter o type submit e o resto a gente não precisa mais mexer muito não. Fora isso, depois a gente vai ter a listagem de perguntas ali embaixo, que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Então, eu posso salvar isso aqui agora. E vamos lá para o CSS. Então aqui nos styles vou criar um room.scss. Vou importar essa estilização aqui dentro. styles/room.scss. E agora a gente pode ver que o HTML já está aqui. Vou só fazer a estilização. Então vamos lá. A gente vai começar aqui page room. Vamos começar estilizando o header. Padding 24. Border bottom 1 pixel solid E2, 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 E2. Além disso, nós vamos pegar dentro do header, eu tenho um carinha chamado content, que é esse carinha aqui, ó, que vai ter uma largura máxima de 1120 pixels, margem 0 alto, porque eu quero centralizado, display flex e justify content space between, e também vamos jogar aqui um align items center. Além disso, vou pegar a logo que eu tenho aqui dentro do nosso conteúdo e vou dar um max height de 45 pixels. Salvo aqui agora, a gente já pode ver que o header ele já está lá em tela, né? A logo aqui vai vir o código depois da sala. E agora a gente vai continuar. Depois do header aqui eu tenho o nosso main. Vou passar para ele um max width de 800 pixels. E aqui no HTML eu nem preciso dessa classe no main. Só tem um main na tela, né? Então não precisa da classe para identificar. Vou dar um margem 0 alto, só para todo o conteúdo aqui vir ao centro. Ó. Além disso, vou pegar aqui o nosso room title, margem 32 pixels, 0, 24, display flex, align items center. Vamos pegar aqui o nosso H1, que é o título ali da sala. Botar aqui um font family Poppins sans serif. Font size 24 pixels e color 2929 2E. E aqui agora a gente vai pegar o span, margin left 16, background E 55 9F9, border radius
Vou botar aqui 1999 pixels para ela ficar totalmente arredondada. Padding, 8 pixels por 16. Color, FFF do texto. Font weight, 500. Font size, 14. Então, agora a gente já pode ver que ficou bem igualzinho ali o próprio layout, né? Agora a gente vai para o formulário. Então, logo após o room title aqui, ó, eu tenho o nosso formulário. O formulário em si, deixa eu pegar aqui a estilização, tá? Tá aqui, o form. Ele não vai ter estilização muito, então eu vou pegar só o text area. Vou dar aqui para ele um width 100%, border 0, padding 16, border radius 8 pixels, background FE, box shadow 0, 2 pixels, 12 pixels, RGBA 000, 0.04, né, com opacidade de 4%. Vou habilitar o resize dessa text area apenas vertical e vou dar um mínimo de altura para ela de 130 pixels. A gente pode ver já que ficou bem no estilo lá que a gente tem dentro do app. Falta agora esse rodapé aqui do formulário, que a gente chamou ele de form footer. Agora, o form footer aqui, ele vai ter um display flex para as coisas ficarem uma ao lado da outra. Ó, o botão vai ficar ao lado ali do restante. A gente vai dar aqui um justify content space between para ir lá para o canto. Align item center para eles estarem alinhados verticalmente ao centro. Margin top 16 pixels. Agora a gente vai pegar esse textinho aqui que deixa eu ver como é que eu chamei esse textinho aqui. Eu tinha colocado ele como um spam e dentro eu tenho um botão. Então a gente vai ter que estilizar isso aqui. O spam aqui, eu vou dar para ele um font size 14 pixels. E a gente vai mudar a cor dele. Deixa eu ver até a cor que está sendo usada aqui quando o usuário não está logado. Essa cor aqui, ó. E o font weight 500. Beleza. Agora o nosso botão que está dentro desse spam, eu vou tirar o background dele. Vou tirar o border. Aí já ficou um texto normal. E a cor dele, do texto, vai ser essa aqui. Com text decoration underline. Font size 14 também. Então, a gente já pode ver como ficou aqui. Só faltou o font weight 500 também nesse botão. E aí já está tudo certinho. Vou colocar um cursor pointer aqui também para ficar com o mouse. Show de bola, já está ali. Agora, isso aqui não está muito bem alinhado, né? Deixa eu ver o que está acontecendo, que esses dois itens aqui, eles estão... form footer... esse botão aqui, ó, ele está com margem top de 64. Só que lá no nosso button, esse margem top ele está vindo lá do button SCSS. Esse margem top ele não deveria estar aqui dentro nesse button aqui. Tá? Eu vou até tirar e vamos ver o que isso pode quebrar lá na nossa aplicação. Bom, aqui não quebrou nada, aqui não quebrou nada. Realmente tinha algo ali que estava perdido, digamos assim, no nosso botão. Agora eu já tirei esse margin top, já está tudo funcionando normalmente. Então, a nossa parte aqui de cima ela já está funcional. O que falta mesmo é a nossa parte de perguntas aqui embaixo, que a gente vai deixar para criar mais para frente. E a parte do código aqui em cima, que aí sim a gente vai criar. Essa parte do código aqui, eu poderia codificar ela aqui dentro do próprio componente de room, mas como ela é algo assim bem, digamos, desconexo do funcionamento da sala de enviar pergunta e tudo mais, ela é algo assim que é totalmente desconexo, na verdade. Eu vou deixar isso num componente separado. Então aqui em Components, eu vou chamar de Room Code, ou pode ser Room Code. A gente vai criar um componente aqui. E aqui dentro eu vou ter uma estrutura bem simples, tá? Vai ser um botão do próprio HTML. Esse botão aqui eu vou dar um class name chamado Room Code para ele. Dentro desse botão aqui eu vou ter uma div. Dentro dela eu vou ter uma img. Essa image eu vou importar. Copy image from assets/images/copy.svg. A gente vai botar aqui em src. E aqui copiar
ou copy room code. E depois da div eu vou botar um span, sala, e aqui vai ser o ID da sala, que pode ser qualquer coisa. Logo eu vou preencher esse ID da sala aqui corretamente, tá? Vou salvar isso aqui agora. A gente vai criar uma estilização aqui. Room code. Vou importar essa estilização. E aqui, agora, a gente vai fazer todo o CSS. Então, height 40 pixels, border radius 8, overflow hidden, background FFF, border 1 pixel solid 83.5AFD, cursor pointer, display flex, opa, perdi aqui o cursor pointer. Além disso agora, a div que eu tenho ali dentro, eu vou colocar nela um background com essa cor roxa que eu tenho aqui em cima. Além disso, padding 0,12 pixels, display flex, justify content, center, align item center. Além disso, vou pegar o span que eu tenho ali, que é o texto. Vou dar um display block, align self center, flex 1 para ocupar todo o espaço disponível, padding 0 em cima, 16 na direita, 0 embaixo, 12 na esquerda, width 240 pixels, e aqui font size 14 pixels, font weight 500. Então eu fiz toda a estilização. Se eu voltar lá na sala agora e trocar esse código aqui por room code e mandar ele importar esse componente aqui lá de dentro do nosso código, a gente vai ver que eu já tenho o componente aqui em cima, né? Ficou muito grande esse room code aqui, então vamos ver o que eu errei aqui. Width 240, talvez diminuir um pouco aqui. É porque aqui eu não sei como é que... Vamos pegar um código de uma sala real, né? Então, a gente está acessando aqui, ó. Vamos pegar esse código aqui e jogar ali para ver como é que fica o tamanho. Porque ali, no caso, todos os códigos eles vão ter o mesmo tamanho, tá? Então, beleza, eu acho que 240 dá para diminuir um pouquinho. 230, mas não dá para diminuir muito mais do que isso, não. Perfeito. Então, aqui já está o nosso código da sala. E agora, quando o usuário clica aqui em cima, eu preciso copiar esse código em si, né? Então, eu vou, aqui dentro desse componente do room code, eu vou criar uma função chamada copy room code to clipboard. E aí aqui dentro eu vou chamar uma API do navegador. Ela não roda em alguns navegadores mais antigos, tipo Internet Explorer, tá? Mas navigator.clipboard.writeText e o texto, que é o código da sala. Esse código da sala, que hoje está estático aqui, eu vou falar que esse componente, room code, ele recebe isso como uma propriedade. Então ele recebe o código da sala, que é uma string obrigatória. Eu vou receber isso aqui nas propriedades. E aí eu vou mostrar isso tanto aqui embaixo, props.code, quanto aqui na hora de copiar, eu vou copiar também props.code. E aí quando o usuário clicar nesse botão aqui, ele vai copiar esse código aqui da sala. Agora lá na página, eu preciso passar o código da sala, né? Se eu passo qualquer coisa aqui e volto no navegador e clico, ó, já está copiado o código. Mas eu já tenho o código da sala aqui em cima no endereço. Então eu posso pegar esse código que está aqui em cima na URL e passar aqui para dentro desse elemento. Como é que a gente faz isso? Quando eu passo um parâmetro para alguma rota, eu consigo lá do React Router DOM utilizar aqui uma função chamada useParms. Simples assim. Então eu falo que os parâmetros da minha página vão ficar armazenados nessa variável aqui chamada parms. E agora eu vou obter esses parâmetros aqui. O único parâmetro que eu quero é o parâmetro de ID, né? E aqui a gente pode ver que ele está dando um erro. Por quê? Porque por padrão, quando eu uso esse useParms aqui, ele não sabe quais são os parâmetros que eu posso receber nessa rota. Então, eu vou criar aqui um type room
params, falando quais são os parâmetros, e eu só recebo o ID, que é uma string, e é obrigatório. E eu passo esse room params aqui, ó, com sinal de menor e maior, antes da abertura de parênteses. Isso aqui é algo que a gente chama no TypeScript de generic. É como se fosse um parâmetro que eu passo para a tipagem, para que essa função saiba quais são realmente os parâmetros que essa rota vai receber. Então aqui ele já, quando eu dou um ponto, ó, ele já sabe que existe o ID aqui dentro. Salvo isso, volto na aplicação e já está lá o código. Se eu clico para copiar, ó, ele já está disponível aqui para mim. A Rebeca tinha desenhado, claro, um código muito mais bonitinho aqui, mas como eu estou usando o Firebase e ele já gera para mim essa chave única para cada dado, eu não vou me preocupar em eu ter que ficar tentando gerar um dado único aqui, um ID único para cada sala, né? Então eu vou pegar esse que já está sendo gerado, apesar de ser um pouco mais feio, né? É funcional. Então, agora a gente já fez toda a lógica aqui da nossa sala, né? A parte visual da sala principal. E aí agora, mesmo sem eu terminar de desenvolver a estrutura, né, o HTML mais CSS da página de sala, a gente já vai para a feature de criar uma nova pergunta aqui dentro e depois a gente volta para terminar a parte visual da do nosso recurso de sala aqui dentro. Então, bora lá. Bora lá então. A funcionalidade aqui de nova pergunta dentro da aplicação ela é bem simples de ser feita. Inclusive aqui na sala no componente de room, né, na nossa página, a gente já tem o ID da room, que a gente consegue pegar por esse params.id. Eu vou até criar uma variável para ficar um pouquinho mais explícito o que é essa informação. Então assim a gente já consegue entender que esse params.id é o ID da room, e aí a gente pode reutilizar ele aqui embaixo. E aí eu vou começar criando aqui uma função chamada handle create new question, ou pode ser handle send question. Aqui agora a gente vai precisar da informação da nova pergunta. Para isso eu vou criar um estado. Então eu vou botar new question, set new question, use state. E aqui a gente importa do React, começa com vazio. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez em todos os outros inputs, só que agora no text area. A gente vai pegar o valor do input conforme ele é digitado e setar o valor aqui para new question, porque assim, caso eu altere esse valor de new question não digitando de uma forma manual ou clicando em algum botão, ele vai refletir também aqui no valor do text area. Agora que eu já tenho o valor aqui de new question, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar o que a gente já fez antes, né? Verificar se newQuestion.trim igual a vazio. Vamos dar um return, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, tá? Uma das coisas importantes. Apenas usuários autenticados vão poder enviar novas perguntas. Então, uma das coisas que eu já vou fazer é dar um const user igual a use auth. E aí, se eu não tiver um usuário, aqui a gente pode retornar algum erro, alguma coisa assim. Mais para frente a gente vai desabilitar o botão para que realmente visualmente o usuário não consiga enviar a pergunta, mas se mesmo assim der algum bug na interface e chegar nessa função, aqui de dentro eu vou disparar algum erro. O certo seria a gente ter algum tipo de toast, né? Inclusive tem uma biblioteca de toast que é muito legal, que eu acho que é React Hot Toast. Essa lib aqui é muito bacana de toast, então olha só, ela cria esses toastzinhos muito legais, de sucesso ou de erro, e eles são bem bonitos e são fáceis de customizar, então pode ser que você queira utilizar nesse projeto para mostrar algumas mensagens de erro. Mas aqui, né, por enquanto, eu vou mostrar só uma mensagem de erro mais tradicional. Perfeito, agora que a gente já fez as verificações necessárias, eu vou começar criando aqui um objeto chamado question que vai ter todas as informações dessa pergunta. A primeira informação, que é o conteúdo, é o texto que foi digitado aqui em new question. Além disso, eu vou salvar junto com isso o autor dessa pergunta. Só que eu vou salvar apenas o nome. Então, user.name. Aqui o user ele pode estar undefined. Name does not exist. Ah, tá. Aqui eu preciso pegar user dessa forma assim, ó, senão não vai dar certo. Agora sim, a gente vai salvar também o avatar do usuário. User.avatar. Aqui não precisa, porque eu já fiz a verificação aqui em cima se o user não está definido, então não precisaria fazer o ponto de interrogação aqui. Além disso, eu vou salvar duas outras informações.
nessa question, que é is highlighted, eita, palavrinha difícil de escrever, e também is answered, também como false. Ou seja, essas duas informações aqui, elas vão determinar se essa pergunta já foi respondida ou não, e eu vou começar como false, claro, e se essa pergunta ela tá com highlight. O highlight é o destaque que o admin dá para determinar que essa pergunta aqui ela tá sendo respondida atualmente. Perfeito. Agora eu vou salvar essa pergunta fazendo o seguinte. Await database.have, e aqui eu preciso importar o database lá do Firebase. Já importei, já vou ir aqui para cima. Database. E agora eu vou salvar essa pergunta dentro de rooms /room ID, né? Então isso aqui a gente já tem lá dentro do Firebase. Então eu quero pegar a sala. Deixa eu ver qual que é a sala que eu estou acessando, que termina com AP. Essa aqui, ó. Então dentro da sala /rooms ID, então eu vou estar aqui dentro junto com esses outros dados. E aí aqui dentro eu vou criar uma nova informação chamada questions, né? Então aqui dentro ele vai criar um novo chamado questions, e dentro de questions eu vou dar um push com essa question que a gente criou aqui em cima. É isso, basicamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo no meu formulário, vou colocar um onSubmit para ele chamar essa função aqui. E aí lembrando, toda vez que a gente bota no formulário, eu preciso pegar aqui o form event do React. E dar um event.preventDefault para ele não recarregar a tela. Show, eu acho que agora a gente não precisa fazer mais nada. A última coisa que eu vou fazer só é nesse botão de enviar pergunta, eu vou deixar ele disabled caso não exista um usuário autenticado na aplicação, tá? Vou salvar isso aqui agora, a gente volta aqui para o nosso app, dá um... meu app não está rodando, eu parei de rodar sem querer antes. Então, agora show, o app já está rodando. Vamos entrar em uma sala aqui. Então, deixa eu copiar o código dessa sala. A gente joga aqui, entra nela. Show de bola. Aqui ele ainda está mostrando essa informação para enviar uma pergunta, faça seu login, porque aqui eu não fiz nenhum tipo de verificação se o usuário já está logado ou não, né? Mas como o botão não está desabilitado, provavelmente ele já identificou que o usuário está logado. Então, vamos botar uma pergunta aqui. Como funciona a Context API do React? E aí eu vou clicar em enviar pergunta. Não vai mudar nada na interface, só que lá dentro do Firebase a gente pode ver que já apareceu esse carinha questions aqui dentro. Dentro tem uma nova question, né, que tem um ID próprio, assim como as salas. E dentro da question eu tenho aqui o conteúdo, ó, como funciona a Context API do React. Is answered false, is highlighted false. E author já está aqui o nome e o avatar. Que eu salvei essas informações do author aqui porque em cada uma das perguntas aqui, ó, eu preciso do nome e do avatar. Beleza, vamos melhorar algumas coisas nesse fluxo antes da gente continuar. Primeira coisa, assim que eu enviar uma pergunta, eu quero apagar esse texto daqui, né? Porque a pergunta já foi enviada. Então aqui no final, ó, eu posso dar um set new question como vazio. Esse set new question como vazio, ele vai substituir o valor desse estado aqui, que tem o new question. E como o nosso text area aqui ele tem o value de new question, ele vai refletir essa alteração e vai assumir o valor vazio. Eu posso inclusive enviar a mesma pergunta aqui, ó, dar enviar, ó. Vou ter que dar F5. Eu não salvei o arquivo, beleza, Diego, tá. Ó, agora eu clico e ele some. Pô, criei um monte de pergunta, né? Vamos até deletar aqui. É só clicar nos xizinho aqui do lado, ó. Ele já vai deletando. Vou deixar só a primeira ali. Perfeito. Esse ponto aqui, ó, de para enviar uma pergunta, faça seu login, isso aqui também é bom a gente modificar o funcionamento, né? Então, aqui dentro de Room, eu vou deixar aberto o Room e o Room CSS aqui, porque a gente vai modificar. Aqui dentro, ó, onde a gente tem essa parte aqui, eu vou fazer um if aqui dentro, né? E dentro do React, para fazer um if, a gente faz da seguinte forma, né? Todo if, que ele é if e else, eu uso o operador ternário, que a gente já conhece, inclusive, de outras linguagens. JavaScript sempre teve isso, né? Então, a gente faz da seguinte forma. Se eu tiver alguma informação dentro de user, eu vou mostrar alguma coisa.
né? E pode estar dentro de parênteses, por exemplo. Se não, eu vou mostrar outra coisa. Esse uma coisa que a gente vai mostrar é as informações do usuário. Pode ser uma div, por exemplo. Vou deixar aqui só para representar. O else aqui é exatamente aquele spam que eu tenho ali de para enviar uma pergunta, faça seu login. Agora, nessa informação aqui em cima, eu vou criar uma div, vou dar para ela um class name chamado userinfo e eu vou colocar aqui as informações realmente desse usuário, que são image, e aqui no src eu vou botar user.avatar. No texto alternativo eu vou colocar user.name e aqui embaixo spam user.name porque é o nome do usuário. Vou salvar isso aqui agora. Se eu volto na aplicação, eu posso ver que já estão os dados do usuário, porque ele identificou que realmente existe um usuário logado. Se a gente quiser fazer um teste só para ver como ficaria, né, num caso contrário, eu posso fazer o seguinte, eu crio uma variável user aqui, com um valor nulo dentro dela, e aí, vou salvar isso aqui só pra gente... ele vai dar erro aqui embaixo nesse author. Deixa eu comentar isso aqui porque eu quero mostrar a interface, né? Eita, desgraceira. Deixa eu... Só que assim não vai funcionar. Confia em mim, vai funcionar, é isso aí. Beleza, agora a gente vai estilizar aqui o Room CSS. Então, deixa eu pegar aqui só o códigozinho da minha cola. Show. Aqui dentro do form footer, onde a gente tinha só esse spam antes, agora a gente vai ter user info. E esse spam aqui, ele vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu até achar aqui se eu consigo encontrar. Tá, vamos codificar isso aqui, depois a gente faz esse spam. Então, user info, display flex, align item center, a imagem do usuário, o avatar, né? Botar com width 32, height 32. E aqui eu posso botar o border radius 50%, ele vai deixar totalmente arredondado, né? Aqui a gente vai pegar o spam, margin left 8 pixels. A gente vai botar aqui uma color 29292E, font weight 500 e font size 14 pixels. Vou salvar aqui agora e já ficou a estilização. Só que se eu não me engano, até se eu virar aqui em inspecionar elemento, aquele outro nosso spam aqui, ó, ele tá tentando aplicar também, mesmo que não... Esse aqui, ó, mesmo que não bata. Então eu vou só botar um sinalzinho de maior aqui na frente desse. E agora ele já não vai mais estar aplicado, porque o spam já não é o primeiro elemento que vem dentro de form footer. Tranquilo, agora a gente já tem todas as informações, a gente terminou o fluxo de criação de nova página. E agora para a gente finalizar, eu não vou finalizar toda essa página aqui nessa aula, porque senão talvez nem sobre conteúdo para as outras. Mas a gente deu uma corrida boa, né? Ontem e hoje a gente conseguiu criar muitas funcionalidades, né? Então falta mais a parte de admin, a parte do like aqui. Mas agora o que a gente vai fazer é consumir perguntas do Firebase. Né? Então até agora aqui na sala a gente estava apenas cadastrando novas perguntas. Agora quando eu der um F5 aqui na sala para eu listar as perguntas aqui embaixo, eu vou consumir essas perguntas lá de dentro, assim que a sala for montada aqui em tela. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui no comecinho do Room, criando um Use Effect. A gente já viu o que é o Use Effect antes. O Use Effect ele é basicamente uma função, né? Um hook que eu chamo aqui dentro do componente, que ele dispara um evento sempre que alguma informação mudar. Só que se eu passo esse array de dependências que a gente chama, que são as informações que eu quero monitorar para essa função executar, se eu passo aqui como vazio, essa função aqui vai executar apenas uma única vez assim que esse componente for exibido em tela. Tá? Isso é uma regrinha. Dentro desse UseEffect, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá na API, né, no Firebase, buscar os dados das perguntas. Então eu vou começar criando aqui uma, vou chamar de roomHath, é igual a database.hath, e aí eu quero pegar a rooms/roomID, opa, ID minúsculo aqui. Agora eu já tenho a referência para minha sala, e aqui eu vou buscar os dados das perguntas. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um roomHath.whatID
once value room. E agora eu vou dar aqui dentro um console log em room.val. Beleza, isso aqui eu segui a documentação do Firebase, tá? Isso aqui é muito uma questão de você ver como que a biblioteca, cada biblioteca, né? Isso aqui, por exemplo, dessa forma, para o Firebase é feito dessa forma, mas você vai utilizar às vezes outro serviço, é feito de outra forma. Então isso é muito pela documentação. Eu estou utilizando uma estratégia de Event Listener aqui do JavaScript. Então eu digo lá para o Firebase que eu estou ouvindo um evento. E aí se eu quero ouvir um evento mais de uma vez, eu boto on. Se eu quero ouvir uma única vez, eu boto once, né? Então apenas uma única vez o evento value, que traz todos os valores dessa referência aqui. E aqui o ponto .val é uma API também do Firebase para eu buscar o valor, né, os dados que contém dentro dessa room aqui. Show de bola. Aqui outro ponto antes da gente continuar. Eu vou fazer o seguinte, antes vou comentar o código aqui dentro. E eu vou dar um console log aqui dentro da informação room ID. Só para eu mostrar uma coisa bem interessante aqui do React, tá vendo? Eu dei só um console log nesse ID aqui da sala. Eu volto aqui para nossa sala, venho aqui em inspecionar elemento, venho no console. Quando eu dou um F5 na sala, a gente pode ver que o código da sala que a gente tem aqui em cima, no endereço, ele apareceu aqui embaixo, né? Só que, e se eu vir aqui e alterar esse código manualmente, colocar o código de uma outra sala? Por exemplo, eu vou trocar o P aqui, ou melhor, vamos pegar o código de uma sala real aqui, ó. Eu vou pegar o código dessa outra sala, vou vir aqui dentro da nossa aplicação e vou alterar o código. Nesse caso aqui, ele ainda vai funcionar, mas eu quero dar um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Imagine que dentro dessa sala, por dentro dessa sala, o usuário consiga navegar para outra sala. Então imagine que eu tenha um link aqui dentro dessa sala em algum lugar. Eu vou colocar ele aqui no header só para a gente exemplificar, tá? Então eu vou colocar um link aqui e eu vou enviar esse usuário para a sala rooms com outro código. E só vou botar aqui teste, só pra gente ver, porque eu quero te mostrar algo bem legal. Então tá aqui, teste, né? Então aqui, beleza, vamos dar F5. A gente pode ver que veio o código da sala aqui, tá vendo? E agora, quando eu clicar aqui em teste, eu vou ser redirecionado para outra sala. Ó, vou clicar em teste. Mudou o endereço aqui em cima, tá vendo? Ele até ficou com rooms a mais aqui, que não deveria, então deixa eu voltar, porque eu já tô dentro da sala, então eu não preciso botar o link por completo. Ou eu boto a barra aqui na frente, e aí vai funcionar também. Então deixa eu voltar aqui. F5, ó, console log tá aqui. Clico em teste. Olha o que aconteceu. O código da sala aqui, ele mudou aqui em cima. Mas aqui no console log, ele não executou de novo. Ou seja, eu estou em outra sala, porém esse useEffect que carrega os dados daquela sala, ele não foi executado novamente. Então esse aqui é um problema bem sério, que a gente pode acabar caindo no React. Como que você resolve esse problema? Basta você pegar o room ID aqui, ó, e colocar ele nesse array aqui embaixo. Então, o que isso aqui está falando? Toda vez que o ID da sala mudar, independente do motivo, eu executo o código que está aqui dentro do useEffect de novo. Então eu salvo isso aqui agora e olha que legal. Vou voltar lá para a sala que a gente estava inicialmente, está aqui, console log, clico agora em teste, ó, e ele executa de novo. Isso vai garantir que se houver qualquer tipo de navegação do usuário entre uma tela e outra aqui na nossa aplicação, os dados da nova sala sejam carregados. Então agora eu vou dar o console log com room.val e a gente pode dar um F5 aqui na sala. Vamos voltar para aquela sala que eu sei que tem perguntas, que é essa que termina com AP, que é a última que eu criei. E agora a gente vai ver que aqui embaixo, ó, ela retorna todos os dados. Então tem o author ID, que é o ID de quem criou a sala, o título da sala, e também questions. Só que aqui questions, ele está como um objeto e não como um array. E para eu listar as questions, eu vou precisar dessa informação aqui como um array. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma constante chamada parsed questions. Por quê? Porque eu vou fazer uma modificação, né? Vou modificar a maneira que os questions são me retornados. Eu não quero em objeto, eu quero em vetor, então eu vou criar um novo vetor. E eu vou fazer isso dessa forma. Eu vou executar object.entries. O object.entries, ele basicamente faz o seguinte. Se eu tenho um objeto que tem, por exemplo, nome, Diego e idade 26, const object
Se eu dou um object.entries nesse objeto aqui, ele vai me retornar isso da seguinte forma, um array, e aí cada posição do array é chave e valor. Então, name Diego. Aí o próximo, outro, idade e 26. Então ele retorna um array com vários arrays dentro dele, digamos uma matriz, né? Podemos pensar numa matriz, é um pouquinho mais fácil de entender. E cada posição dessas contém chave e valor aqui do objeto. Então, nome Diego, idade 26. E aí com isso, eu vou passar aqui então room.questions. Esse room.questions ele pode estar vazio, tá? Então isso é um ponto que a gente tem que cuidar. E se ele estiver vazio, eu quero... Pode ser utilizar um objeto vazio no lugar. Então eu posso fazer dessa forma. Outra coisa, se eu passo o mouse aqui para o room, ó, ele vê que isso aqui é um data snapshot. Tá vendo que é uma tipagem padrão, digamos assim, do Firebase. Ele não consegue entender quais são os dados que tem dentro desse room aqui. Então eu vou criar uma tipagem aqui em cima chamada Firebase questions. E esse Firebase questions aqui, ele precisa basicamente criar um tipo que define como que é esse formato aqui, ó, do questions que ele é me retornado. O questions, ele é um objeto que a chave é uma string e o valor dele é outro objeto. Tá vendo? Ó? É um objeto que a chave é uma string e o valor dele é outro objeto. Para declarar a tipagem de um objeto aqui, eu uso no TypeScript um carinha chamado record. E aí aqui o record a gente pode pensar como se fosse um objeto. A chave é uma string e o valor é outro objeto, ou seja, se é outro objeto, eu posso botar o objeto aqui diretamente dessa forma, ou record novamente. Aqui eu vou botar o objeto dessa forma porque agora eu sei quais são os campos que existem dentro desse objeto. Por exemplo, eu sei que existe o author ele tem nome e avatar. Eu sei que existe o content, que é a pergunta em si, né, que está aqui, ó, content. Eu sei que existe o isAnswered, que é um booleano. E eu sei que existe o isHighlighted, que é um booleano. Né? Então aqui eu tenho todas as informações que eu tenho. Agora eu pego esse Firebase questions aqui e vou fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou botar const Firebase questions é igual a room.questions aqui na verdade precisa ser room.val. Deixa eu inverter isso aqui. Const database room é igual a room.val room.questions as, e eu posso botar esse Firebase, na verdade eu posso botar esse Firebase questions aqui, ó, no TypeScript. Deixa eu ver o que mais está dando erro aqui. Questions does not exist on data snapshot. Room. Eu preciso usar esse database room aqui. Agora sim. Poderia ser dessas duas formas no TypeScript, tá? Eu poderia usar esse as aqui no final, ou dessa forma aqui. Né? Isso basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou falando que esse database.roomQuest, tá vendo que ele está como N aqui, né? E aí se eu quero informar que eu sei o tipo dessa informação, no TypeScript a gente pode fazer um as dessa forma assim, ó. Ou eu posso atribuir esse valor a uma nova variável e falar que essa nova variável tem um tipo, que é Firebase Questions. Tem essas duas formas de fazer. E aí eu vou usar esse Firebase Questions aqui no lugar desse carinha aqui embaixo. E posso até trazer essa condição aqui de nulo aqui para cima. Beleza? Então esses são só alguns hackzinhos que a gente tem que fazer. Principalmente para trabalhar com Firebase, tá? Se você não for trabalhar com Firebase, provavelmente é um pouquinho mais simples. Porque na maioria das vezes as APIs elas não retornam. O Firebase ele tem esse modelo um pouco estranho de retornar quando a gente tem uma informação que ela é um array, né? Que ela é mais de uma informação, ele retorna como objeto. Mas na grande maioria das APIs que você for utilizar, isso vai ser retornado como vetor. E aí essa chave aqui ela vai estar como uma propriedade dentro do objeto, que é um ID, né? Alguma coisa assim. Mas aqui ela é retornada como objeto. Fica um pouquinho mais chato de lidar com isso, né? Agora eu vou fazer um map por isso, eu vou percorrer cada valor dessa iteração aqui. E se a gente lembrar lá da explicação, o valor aqui ele vai ser, na verdade, um conjunto. Ele vai ser um vetor, onde value 0 vai ser a chave
e value 1 vai ser o valor realmente, né? Então, value 0, por exemplo, aqui vai ser author e o valor vai ser tudo isso aqui. O value 0 vai ser content e o value 1 vai ser isso aqui. Então, eu posso fazer também aqui uma desestruturação. Eu sei que a primeira é a chave e o segundo é o valor. Isso é a desestruturação do JavaScript, né? Eu coloco um array pelo lado esquerdo da expressão e eu consigo obter essa informação. E aqui de dentro eu vou retornar, então, os dados. O ID vai ser key. O content vai ser value.content. O author vai ser value.author. O isHighlighted vai ser value.isHighlighted. O isAnswered vai ser value.isAnswered. Eu acho que é isso, né? A gente não precisa botar mais nada além disso agora. Eu vou dar um console log nesse parsed questions para a gente ver se está vindo certinho. Beleza, agora já vem um array, ó. Posição 0 é um objeto que tem ID. Agora o ID é onde está a nossa key e todas as informações estão ali. Agora o que eu quero fazer? Aqui dentro eu vou criar um estado chamado questions, set questions, use state, e vai começar isso aqui como um vetor vazio. Vou precisar definir uma tipagem para isso aqui também. Então, vou criar um type question. Ela tem um ID. E aqui algumas informações são parecidas com esse Firebase Questions. Então, eu vou copiar, que são essas aqui. Então, tirando o ID, o restante das informações aqui são iguais. E aqui agora eu vou falar que esse estado aqui, ele armazena um array de questions, né? Passando essa informação que no TypeScript se chama generic, né? A gente já viu isso aqui antes. Então, porque se eu não passo isso aqui, né? Quando eu passo o mouse por cima aqui do questions, ó, ele é um array de never. Só que never, na verdade, é uma tipagem do TypeScript que fala nunca, nunca faça isso, né? Me fale qual que é o tipo desse vetor, né? Então aqui eu vou passar o tipo desse vetor. E aí quando eu passo o mouse por cima de question, ele já sabe exatamente qual que é a tipagem desse array. E assim fica mais fácil a gente saber, né, lidar com os dados ali dentro. Agora aqui no final eu vou dar um set questions em parsed questions, que é as informações que eu tive aqui. Além disso, eu vou criar um novo estado aqui em cima chamado title, set title, que vai ser um useState vazio. E aqui embaixo eu vou dar set title, pegando o nosso database room.title. Beleza. Agora tudo certo, a gente já tem o nosso useEffect e agora basta eu usar essas informações em tela. Então o título ele precisa vir aqui dentro de sala React. Ou melhor, vou botar sala e o title dentro. Aqui no número de 4 perguntas, na verdade, eu vou fazer diferente. Eu só vou mostrar esse span aqui caso questions.length seja maior que 0. E aqui eu posso fazer aquele if else que a gente aprendeu. Mas nesse caso aqui eu não vou ter o else. Então, uma forma diferente da gente fazer esse if aqui no React é utilizando dois ex-comerciais, né? Então, ele vai ter, é só o if, then, né? Não o else, eu não tenho else. E agora eu vou botar esse span aqui dentro. E agora no lugar de 4, eu coloco questions.length. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui embaixo do formulário, só para a gente ver as perguntas em tela, eu vou dar aqui um json.stringify em questions, só para a gente ver esses dados sendo preenchidos. Então eu volto lá na aplicação. Agora a gente já pode ver que aqui na sala, ele já carrega aqui, ó, sala teste, uma pergunta, né? Uma pergunta. Vamos botar com o parênteses por volta. E eu tenho os dados da pergunta aqui embaixo, ó. Eu tenho o conteúdo da pergunta, o autor, o avatar, né? Se ela está com highlight, se ela está com answered, né? O ID dela e tudo mais. Então, a gente já tem todos os dados para a gente continuar aqui criando a nossa HTML, nosso CSS da listagem de perguntas, né? O único ponto aqui é que hoje a gente não está ouvindo novas perguntas, né? Então, se eu criar uma nova pergunta aqui e der um enviar pergunta, ó, ele sumiu daqui, não apareceu nada aqui embaixo, só que lá dentro do Firebase eu já tenho a nova pergunta aqui aparecendo. E para a gente resolver isso aqui agora, de uma forma um pouco mais
simplista, digamos assim, a gente pode trocar esse once por on. O que ele vai fazer? Ele vai ficar ouvindo toda vez que a sala com esse ID aqui, Room ID, no caso, toda vez que qualquer informação dentro dessa sala aqui, seja Author ID, Questions, qualquer coisa aqui, mudar, ele vai executar esse código de novo e vai substituir as informações em tela. Então, se eu salvar isso aqui agora e voltar para a minha aplicação e colocar aqui, por exemplo, teste e dar enviar pergunta, olha só o que vai acontecer. Ele apareceu a nova pergunta de teste aqui no final, de forma automática assim que eu enviei. Ou seja, a gente está ouvindo em tempo real novas informações aqui do nosso banco de dados. Só que aqui fica um certo problema, né? Eu vou até completar isso aqui, mas fica um certo problema que a gente não necessariamente vai resolver aqui dentro da aula, mas eu vou te deixar todos os recursos para você conseguir resolver isso aqui com mais tempo aí da sua casa. O que acontece? Se eu ouço o valor inteiro de room, não interessa qual informação mude aqui, toda a lista de perguntas, todos os dados dessa sala vão ser recarregados, ou seja, são muitas informações para serem recarregadas. Em salas que tiverem muitas perguntas, bota lá 200, 300, até 500 perguntas, esse script aqui pode ficar lento. O que a gente teria que fazer? A gente teria que ficar ouvindo apenas inserções, modificações ou remoções para a gente então fazer as alterações. Para isso, aqui no Firebase a gente tem alguns eventos, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar esses eventos aqui. Aqui, ó. Dentro do Firebase eu tenho o evento de value, que foi o que a gente usou. Esse evento aqui ele monitora todos os valores e ele serve para a gente substituir todos os valores. Só que aqui dentro eu tenho alguns eventos também, que é Child Edit. Eu consigo ver se uma nova informação foi inserida, por exemplo, uma nova pergunta foi inserida, e assim eu insiro só a nova pergunta que foi inserida e não mexo nas outras que já estão em tela. Consigo ver se alguma informação foi modificada, ou seja, se alguma pergunta foi modificada. Consigo ver se alguma informação foi removida ou até se alguma informação foi movida, né? Se ela saiu de algum lugar e foi para outro. Seria, claro, muito mais performático a gente utilizar, principalmente para listas grandes, né? Quando a gente tem uma lista grande de perguntas, esses eventos aqui, ao invés de ficar ouvindo o value que vai sempre listar e recarregar a lista por completo. Tá, Diego, mas por que então tu não utilizou esses eventos aqui, né? Vamos lá. Primeiro, porque, claro, traz uma complexidade a mais para a gente implementar, mas um dos pontos aqui que me deixou um pouco, chateado com o Firebase, digamos assim, é que o evento de Child Added aqui, ele não é disparado somente para os filhos, para os novos registros que são inseridos. Assim que a nossa aplicação inicializa, ele dispara esse evento para todos os itens que já estão no banco de dados. Ou seja, tinha que fazer muita regrinha aqui, algumas maracutaias, né, para a gente conseguir verificar se o item que estava vindo, ele realmente era um item novo ou se era um item antigo. Então eu falei, não, poxa, eu vou deixar mais simples, até para as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Vai ficar muito complexo fazer toda essa lógica aqui de Child Added, Changed, Removed. Então eu deixei mais simples porque fica funcional e para aplicações menores, sendo bem sincero, não vai ter nenhum tipo de gargalo de performance. Mas é claro que se a sua aplicação crescer, for algo que você realmente queira colocar em produção, realmente vale a pena dar uma olhada com um pouco mais de profundidade nesses eventos aqui para utilizar eles da maneira certa, né? Então, o que ficou faltando aqui da nossa... Eu até vou completar esse item aqui, porque da página da sala a gente quase que completou tudo. Faltou apenas a listagem de questions aqui, que é bem simples o CSS, né? Vamos ser bem sinceros, é bem simples de fazer. E faltou também essa criação do hook useRoom, que a gente já vai falar o que é isso aqui, né? Eu até dei uma faladinha sobre ele no começo da aula, que é basicamente uma forma da gente conseguir reaproveitar toda essa lógica que a gente criou aqui, ó, de carregamento das perguntas, que vai existir tanto na página da sala para visão do usuário, quanto na página da sala para visão do admin. A gente consegue reaproveitar essa lógica nos dois lugares, sem ter que ficar repetindo isso aqui tudo do zero, né? Então a gente vai ver isso também. Mas eu acredito que, por enquanto tá bom, a gente conseguiu avançar bastante na nossa aplicação. E vamos lá, vamos tentar dar um recap na aula de hoje, para a gente entender tudo que a gente criou, para ficar bem preparado, bem preparada para amanhã, que tem muito código ainda por vir. Fazendo um recap aqui da nossa aula de uma maneira geral,
Hoje o nosso foco foi utilizar o recurso de banco de dados do Firebase. Então, a gente começou lá com o recurso lá dentro de New Room, a criação da sala. Então, a gente aprendeu a lidar com formulários no React, a gente trabalhou com referências dentro do banco de dados e aprendeu a utilizar o método push, que é sempre para quando eu vou salvar uma informação dentro de uma lista no Firebase. Então eu tenho uma lista de salas e lá dentro eu coloco uma nova sala. Sempre que eu vou salvar uma informação nova dentro de uma lista, eu uso push. Se for uma informação que ela não é uma lista, que ela é uma informação única, digamos assim, eu não uso push, eu uso set, né? E aí é um pouquinho diferente. Aqui daí depois eu pego o key, que é o ID que o Firebase gera, redireciona o usuário. E também lá na home a gente fez a verificação se a sala existe antes de deixar o usuário realmente entrar naquela sala. Fora isso, a gente... Nós também, vamos lá, dentro lá do nosso Notion, a gente fez autorização, então isso é uma das coisas mais legais aqui do Firebase Real-Time. A gente definiu uma série de regras aqui para o que o usuário vai poder fazer em determinada situação. A gente criou o HTML e CSS da página de perguntas ali da sala. A gente fez o recurso de criação de nova pergunta. Então lá dentro da sala a gente fez esse recurso aqui, que ele era bem parecido com aquele outro recurso de criar sala, né? Só que a diferença é que aqui a gente vai utilizando essas barras para ir entrando níveis dentro de uma lista. Salvou a informação da pergunta aqui dentro. E aí a gente fez também o recurso de ficar observando as perguntas lá de dentro do Firebase, de ficar observando a sala, digamos assim, para quando qualquer informação mudar aqui dentro, a gente ter esses dados atualizados para exibir em tela. E a gente conheceu também um pouquinho mais dos eventos do Firebase que a gente pode ouvir. Lá o Child Added, Child Changed, Child Removed, para a gente conseguir otimizar isso mais ainda quando a gente tiver uma lista de dados maior. Então é isso, basicamente nessa aula a gente pegou toda a parte de banco de dados. Na próxima aula a gente vai focar em fazer a parte da interação com as perguntas. Então a gente vai mostrar as perguntas em tela, fazer a parte de like das perguntas e fazer também a parte de interação das perguntas ali do admin, já deixar pronto isso. Então a gente vai fazer toda a parte que tem mais interação com o usuário nessa parte de perguntas. Então vai ser bem legal essa aula e ela vai lidar mais ainda com a parte do banco de dados ali do Firebase, com formatação de dados e tudo mais. E agora o código para participar do desafio. Muito importante essa parte, e o código é em busca de evolução. Então, esse código aqui a gente escolheu principalmente porque, como a gente sempre fala, e a gente começou a bater muito nesse discurso lá no finalzinho do ano passado, que é o Never Stop Learning, né? Porque o universo, ele é infinito, as tecnologias são infinitas, não tem limites para o que a gente pode construir, não tem limites para o que a gente pode estudar, só que a gente precisa estar em constante evolução. Não existe dentro da área de programação, e acho que hoje em dia, quase que mais em nenhuma área, inércia, né? A gente não tem mais como ficar parado, porque não existe mais ficar parado, né? Ou a gente está em evolução ou a gente está regredindo. Não tem, na verdade, o meio termo, digamos assim, né? E a gente sempre fala, se a tecnologia não para de evoluir, a gente não pode parar de aprender. E é por isso que o código é em busca de evolução. Outro ponto, eu queria muito ver você lá na comunidade do Discord, caso você ainda não esteja. A gente tá todo mundo lá, toda a galera que tá participando do NLW tá lá diariamente conversando, trocando ideia e tá muito massa. E eu também estou na Twitch todos os dias até quinta-feira, às 7 horas da noite. Então espero você lá pra gente fazer um recap dessa aula e também já aquecer os motores para a próxima aula. Então acompanha lá comigo, é só você ir lá no Twitch TV/Diego SF, mas aqui também dentro dessa página vai ter o vídeo, né, onde você está vendo as aulas na plataforma do Next Level Week, vai ter o vídeo lá da live da Twitch também acontecendo ali ao vivo. E também, outra coisa muito importante é que dentro aqui da plataforma do Next Level Week, do lado ali na listagem das aulas, tem uma estrelinha que você consegue deixar um feedback. Você pode deixar o seu feedback, o que você achou da aula, o que você gostou, o que você não gostou. Isso é muito importante pra gente, a gente analisa tudo com muito carinho para a próxima edição a gente fazer um trabalho ainda melhor. Então é isso, eu vou me despedindo aqui, a gente se vê amanhã na aula 4 de código, a aula prática 4 aí da trilha de React.